Olá, pessoal. Boa tarde, então, a todos. Vamos iniciar aí mais uma aula, né? Auxílio de planejamento e organização do trabalho. Hoje, pessoal, vou abordar aí de uma parte mais, vamos dizer, ser burocrática aí, né? Não só do dia a dia pessoal também, mas do dia a dia da empresa, né? Que é sistema tributário, né? Então, tudo, né, pessoal, a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem uma carga tributária que é alta, né? Que a gente sabe que ela é complexa e nem sempre tem um devido retorno, né? Em volta de serviços públicos, né? Então a gente vai entender aí, né? Claro, a gente não vai aprofundar, né? Vai aprofundar a legislação tributária, porque isso é pessoal da área do direito, né? Que é para a gente ter uma noção, né? Então, por exemplo, mesmo a gente, enquanto profissionais autônomos, né? Para até orçamentar aí, fazer um orçamento de um serviço, de um produto, a gente precisa ter uma noção dos impostos ali que estão embutidos, seja no serviço ou até no produto, né? Então, tudo ali tem uma tributação por trás, né? Eu vou falar então com noções aí do nosso sistema tributário aí, certo? E antes eu vou colocar um vídeo aí da indústria, logo que a gente iniciar a aula.
That's the end of today's feature on Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só para título de curiosidade também aí, esse A380 aí tem alguns modelos de classe A, né? Classe é, primeira classe que tem até chuveiro dentro desses aviões aí. Praticamente um quarto particular dentro do avião. O preço, você imagina o preço da passagem, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Falando sobre o nosso sistema aí tributário brasileiro, né? Então, ele é o conjunto de normas jurídicas, né? É, que disciplina, então, o exercício de impor, né? Imposto, como vem da palavra impor, né? Então, ela vai impor, fiscalizar e arrecadar, né? Todos os tributos do país, né? Pelos entes políticos e órgãos públicos aos quais a Constituição atribui competência tributária. Então, ele vai englobar conjunto de normas constitucionais, né? Então, o sistema tributário brasileiro, né, legislação tributária específica, ela é baseada na Constituição, né? Então, todas as legislações que tem aqui no Brasil, pessoal, todas têm que derivar da Constituição. Nenhuma delas pode ser fora da base da Constituição, certo? Então, ela consiste em esclarecer o que se refere a tributos, a fim de ajustar as relações de sociedade de forma a atender os seus princípios essenciais. Então, na Constituição Federal, com o que aborda o tema aí na Constituição, são os 18 artigos, do 145 ao 162, falando do sistema tributário brasileiro. Então, conhecer o funcionamento do sistema tributário brasileiro, pessoal, é de fundamental importância, para a gente precisa reconhecer, né, as responsabilidades fiscais cabíveis a todos os indivíduos e instituições e a real finalidade da carga tributária a qual você é exposto, né? Então, pessoal, é até muito problema das empresas, principalmente vem de fora, que para eles é extremamente complexo, né? Para eles é algo surreal o nosso sistema tributário, né? Tanto que eles realmente apelam para o pessoal daqui para entender, porque não é simples, né? E até que nós mesmos, como nativos, também a gente não tem essa noção total, né? Como faz essa composição de preço, o que que tem imposto, o que que, o que me fala, o que dissemina imposto, onde fica retido ou não, né? Todas essas nuances da legislação tributária, né? Então, pessoal, o objetivo, né, é constituir, então, uma arrecadação do conjunto de tributos para objetivar a manutenção social, que é estipulado na Constituição, né? E, além disso, ela vai dispor sobre os conflitos de competência, né? Então, entre a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, né? A gente sabe também que tem os impostos nas três diferentes esferas, né? Então, da União, dos estados e dos municípios, né? Por exemplo, o município, a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O estadual, a gente tem aí o IPVA, que é o de veículos automotores, e o ICMS, que é sobre circulação de mercadorias e serviços, mas serviço precisamente vai o ISS para o município. E da União, pessoal, é o IPI, tem o IPI mais um outro também, não me lembro o nome, mas tem outros também aí. Principalmente o IPI, né, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Ele vai regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e vai estabelecer também normas gerais na matéria de legislação tributária, especialmente então sobre definição de tributos, né? Então, qual que é o tributo, qual é a sua espécie, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição. Então, dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, o governo federal pode instituir um novo imposto, como por exemplo o CPMF, né, que é o chamado Imposto da Saúde, o Caiado, né, recentemente que o governo estadual criou o chamado Imposto do Agro, né, como uma justificativa para poder fomentar a parte de escoamento de produto, melhorar a questão da logística, né, do pessoal aí, principalmente no interior aí do estado, né, pessoal, que é bem difícil mesmo escoar produto, né, a gente sabe que as estradas são extremamente precárias, né, e sabe que é uma riqueza do estado, até do país, esses produtos primários, né. Também vai falar sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários e um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, né, praticado pelas sociedades cooperativas, né.
Então, no Brasil, de acordo com a Secretaria da Fazenda, né, as principais diretrizes tributárias estabelecidas pela Constituição vai dispor, então, sobre princípios gerais, limitações do poder de tributar, sobre as competências, sobre a repartição das receitas tributárias, né? Então, é, a Secretaria da Fazenda ela vai ter essas atribuições aí, né? Então, sobre os princípios gerais do imposto, a limitação do poder, né, sobre quem pode tributar, as competências de cada um e a repartição. Bom, então a obrigação, né, que advém do sistema tributário nacional surge, então, quando por meio de uma relação jurídica, né, determinada pessoa credora, né, ela pode exigir de outra pessoa devedor, não credor é aquela pessoa, vamos dizer ali, que empresta, né, que é o dono do capital, né, exige de outra pessoa, devedor, né, aquela, vamos dizer, que pega um empréstimo, né, uma prestação chamada objeto por determinação legal ou manifestação de vontade. Bom, então aí, pessoal, tem um pedaço do artigo aí, né, da Constituição que fala dessa parte, né? Então, a obrigação tributária, ela é principal ou acessória. Então, a obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, por exemplo, vai deixar de pagar aí por um tempinho aí o IPTU e IPVA que acontece ou com sua casa ou com seu carro, né? A gente sabe o que acontece, né? É tomado, sua casa é tomada mesmo, assim como seu carro, né? Obrigação acessória, né, decorrente da legislação tributária, e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. E a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Estou só lendo aqui, pessoal, que eu só definindo o que é obrigação tributária, seja ela principal, né, que faz parte, igual, por exemplo, IPTU e IPVA é chamada obrigação principal e tem as chamadas acessórias, né? Pode ser ou não dado como obrigatório, a gente sabe, como o Estado, né? Estado, pessoal, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Não é falando de um lado nem do outro. A gente sabe que o Estado precisa, né? Para se manter, né? Então, a gente sabe que na necessidade, um novo imposto aí é criado, né? Bom, então sobre as esferas administrativas da arrecadação, pessoal, são três, né? As esferas de arrecadação da Constituição, como eu falei, né? São para a União, os estados e o Distrito Federal, né? No caso de Brasília, né? O Distrito Federal se comporta como um estado, apesar dela não ser um estado em si, né? Ela é a capital ali, né? Do país e os municípios. Então, a autonomia político-administrativa, característica essencial do nosso sistema federativo, concede, então, a cada esfera de governo a possibilidade de instituir impostos, né? Taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos e contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, né? Então, é realmente imposto, então você tem que pagar de alguma forma, senão você pode perder um bem, por exemplo, uma casa ou um carro, né? E em tese, como contribuições de melhoria, né? Então, reversão de benefícios, né? Por exemplo, área de saúde, segurança, educação, vias públicas, enfim, tudo que é serviço público, né, vem sob a forma de impostos. Então, no que tange as contribuições sociais, né, em sua maioria, somente podem ser instituídas pelo governo federal, né? Então, tem muitas contribuições sociais aí, elas só podem vir do governo federal, não pode vir nem do estado, nem do município. Bom, então, pessoal, tem aí esses conceitos, vamos aí para entender o que que é cada um, né? Que tem diferença, por exemplo, o que que é imposto, taxa, contribuição de melhoria. Então, o que que é o imposto? É o tributo que tem como fato gerador uma situação, independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Decorre de situação geradora, independente de qualquer contraprestação do Estado em favor do contribuinte. Então, aqui é tudo bonito, né? Vai falar que você é obrigado a pagar para ter uma contraprestação do Estado, ou seja, o Estado é obrigado a te retornar isso em forma de benefícios, né? Bom, a taxa, né, é aquele tributo que pode ser cobrado pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição.
Então, ao contrário do imposto, está vinculado a uma atividade estatal específica do ente arrecadador com contribuinte. Exemplo de taxa aí, pessoal, por exemplo, nas contas de água e esgoto, tem lá uma taxa de coleta, chama taxa de coleta, que lá não é a Saneago em si que cobra, mas é como se fosse uma espécie de imposto, mas na verdade chama taxa, é uma taxa ali de contribuição para coletar esgoto, para coletar o seu esgoto residencial, para ele não, como diz, correr a céu aberto, né, em frente à sua casa ali e na sua vizinhança. O mesmo vale lá para conta de luz. Tem lá a taxa de iluminação pública também. Não é a Equatorial em tese que cobra, é o governo que cobra ali como uma forma de fazer uma melhoria, né? Então, a taxa que você paga, que parte, vamos dizer ali, o Estado fica com uma parte ali e a outra fica com no caso ali, a concessionária ali, a Equatorial, para fazer as devidas melhorias em iluminação pública. Então, essa taxa é cobrada de todos ali, né? É uma forma obrigatória. A taxa até o nível de imposição da taxa é até maior do que do imposto, né? O imposto você ainda tem, pode pagar. O problema é a questão das consequências, né? E a contribuição de melhoria, né? É aquele tributo cobrado pela União, Estado, Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, né? Com o objetivo de fazer face, então, ao custo de obra pública, de que decorra da valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo, né, de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O tributo vinculado a uma atuação direta, né, do ente arrecadador com o contribuinte. Então, ela é cobrada quando há um benefício trazido aos contribuintes. Bom, além disso, pessoal, a gente tem o chamado aí empréstimo compulsório, né? Então, ele é aquele tributo que somente pode ser instituído pela União por meio de lei complementar em alguns casos, né? Por exemplo, calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência, que exijam recursos extraordinários, isso é além dos previstos no orçamento fiscal da União. Isso aconteceu, por exemplo, né? Um exemplo bem recente que a gente tem aí fresco na memória foi as chuvas, né? Aquelas inundações que ocorreram ali no Rio Grande do Sul. Então, teve essa parte de empréstimo compulsório, né? Para justamente poder ajudar as vítimas ali, o pessoal lá no Rio Grande do Sul. É um investimento público, né, de caráter urgente e de relevante interesse nacional, né? Aí, no caso ali, uma coisa mais de urgência. Né? É um pouco difícil ali, né? A gente pode observar ali no PAC, mas o PAC ali consiste em parcerias público-privadas, né? Sobre as contribuições especiais, né, pessoal, também estão previstos nos artigos 149 e 149-A da Constituição Federal. Eles vão ser cobrados, né, para custeio de atividades paraestatais. Podem ser sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias econômicas ou profissionais, né? Então, também são, principalmente na área social, né? Então, tem o Sistema S, tem o Sistema S, tem outros também aí que são chamadas contribuições sociais, que é o chamado PIS/COFINS também, é uma contribuição é chamada contribuição especial. Ela é cobrada tanto do empregador quanto do empregado, certo? Desconta tanto de um quanto do outro, né? É uma alíquota que a empresa pega, a empresa é obrigada a dar um tanto, o trabalhador outro tanto, né? Contribui. Então, são as chamadas contribuições especiais, né? Então, pessoal, vamos entender aí os impostos de cada uma das esferas aí. Vamos lá, da União, que é competência da União, a gente tem um imposto, né, sobre operações do comércio exterior, né? Então, pode ser imposto de importação ou imposto de exportação, tanto produtos e serviços, sobre a renda, né, e proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda, sobre os produtos industrializados, que é o imposto sobre produtos industrializados, né, que é o imposto sobre valor agregado incidente sobre produtos manufaturados, que hoje está se revendo toda essa parte aqui também, né, da reforma tributária. Sobre operações de crédito, câmbio e seguro relativas a títulos ou valores imobiliários, que é o IOF, né, que é Imposto de Operação Financeira. Então, toda transação que você faz ali no banco, pessoal, ele gera um IOF, né? Tanto que o Pix, né, que a gente tem hoje aí, estão pensando já em taxar a taxação em relação ao IOF. Então, tem um imposto de operação financeira, né? E o imposto sobre a propriedade territorial ou rural, que é o IRT. Os impostos de competência dos estados do Distrito Federal, pessoal, a gente tem o ITCD, que é de transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, né? Que é o ITCD, né? Então,
Então, vamos supor um parente seu, um pai, uma mãe, e te deixa herança uma casa, você tem que pagar esse imposto de transferência, como se fosse um imposto de, não é imposto sobre herança, mas é para passar o bem, né, por exemplo, daquele pessoa que morreu, né, e para quem ele, vamos dizer, deixou ali, né, um filho, uma filha, marido, esposa, né, quem quer que seja, né. Sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte, né, então interestadual e intermunicipal de comunicação é o ICMS, né, e sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. O imposto sobre município distrito e do Distrito Federal, a gente tem o de propriedade predial e territorial urbana, né, o IPTU, o sobre a transmissão inter-vivos, né, a qualquer título por ato oneroso, né, de bens imóveis, ITBI, então nesse caso ele é diferente, né, que esse do ITCD é quando passa de herança, né, e esse aqui é quando você vende. Vendeu um imóvel e vai transferir para o novo dono, tem que se pagar esse imposto, que é de transferência de bens imóveis, né. E sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, que é o excluído aqueles que estão, né, tributados pelo ICMS, no caso ali, principalmente prestação de serviço de transporte. Então, ele está adequado como ICMS. Bom, então, né, pessoal, o sistema tributário nacional, ele concentra a arrecadação na União dos Estados, né? Infelizmente, pessoal, é uma lógica invertida, o correto, porque o que acontece? Arrecada-se no município, joga para a União e a União redistribui, né? Sendo que o correto é na própria União, no próprio município ter essa arrecadação. Infelizmente, aqui acontece dessa forma, né? É centralizado aí, né? Então, assim, a União reparte parte de suas receitas com os estados e com os municípios, né? Já o estado reparte parte de suas receitas apenas com os municípios. Então, essa repartição de receitas é prevista em Constituição. Então, a administração tributária, né, tem na Secretaria da Receita Federal a instituição de maior responsabilidade pela arrecadação tributária no Brasil. De certa forma, pessoal, faz esse sistema para poder redistribuir, né, o que é arrecadado no Brasil, principalmente, se a gente for ver, né, quais são os estados mais ricos ali, São Paulo, Paraná ali, Minas, né? O que acontece? O que é arrecadado nessas cidades vai para a União e uma parte do que é arrecadado ali não volta tudo para essas cidades, né, para esses estados. Eles vão para outros municípios, para outros estados e municípios que, vamos dizer assim, são deficitários, né? Então, cidades ali mais ao norte, até no interior mesmo aqui do Goiás, algumas outras regiões que são extremamente pobres recebem isso. Então, é uma forma de fazer uma redistribuição de renda, né? Então, um meio que o Estado brasileiro viu para tentar minimizar essas desigualdades, né, entre os diferentes estados e municípios no Brasil, né? Bom, então a administração tributária, né, vai estar na figura aí da Receita, Secretaria da Receita Federal, a responsabilidade pela essa arrecadação tributária. Então ela vai ser responsável pela administração, né, de todos os tributos de competência da União, além das contribuições sociais. Bom, então ainda sobre a Secretaria da Receita Federal, né, pessoal, é importante que você saiba que ela tá, né, ela é subordinada ao ministro da Fazenda e a função é controlar, normatizar a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Sendo assim, né, no Brasil, a administração tributária está voltada para uma série de instituições, visto que só os estados representam 26 instituições, além do Distrito Federal e os mais de 5 mil municípios aí que compõem, né, o nosso país, né. Então, para dar suporte a todas essas atividades, né, a arrecadação dos tributos, então, ela tem sido muitas vezes terceirizada para a rede bancária, né? Então, antigamente, jogava tudo ali dentro da Receita Federal ali, né? E, no máximo, um banco estatal, no caso, a Caixa, né? A Caixa ainda tem um pouco desse monopólio, mas hoje está um pouco distribuído, no Banco Brasil e nos outros bancos particulares aí, né? Então, outra forma também, né, de arrecadação é o sistema de retenção na fonte. Então, algumas coisas ali de IRRF, né, que é o imposto retido na fonte, né, imposto de renda retido na fonte. Então, são algumas coisas que já é retido na fonte, já é direto descontado ali, né. Então, através desse formato, a esfera administrativa transfere para terceiros a responsabilidade, né, para a arrecadação dos tributos. E tem também, pessoal, segundo a Secretaria da Fazenda do Brasil, para alguns produtos determinados, né, como por exemplo cigarro, bebida, combustível, entre outros,
a chamada substituição tributária, né, por meio da qual, dentre os vários responsáveis pela cadeia de produção e distribuição, a legislação elege um responsável, né, pelo recolhimento de todo o tributo relativo àquele bem, né. Então, um dos problemas aí do nosso sistema tributário então, por exemplo, o insumo, ele é tributado. O produto que daquele insumo vai virar um produto final, então, seja o serviço ali mais complexo, a mão de obra e também o processo produtivo ali também vai gerar um outro imposto. Então, é uma propagação, vamos dizer ali, de impostos, né, que acaba no final ter uma carga tributária muito grande, né, a incidência ali de tributos é muito grande, né, por isso que gera realmente muita confusão aí, né. Eu, particularmente, também acho uma verdadeira sopa de letrinha, né, então é até um pouco complicado. A gente tem aí um bem velho aí, bem com anos de experiência, não é simples, né. Mesmo pessoas extremamente estudadas na área, especialistas mesmo, também penam um pouco, porque tamanho é o seu nível de complexidade, né? Que aí, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, questionamentos? Bom, pessoal, então eu vou finalizar a aula por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Tá bom, pessoal? Quer falar alguma coisa aí, João Não, Pedro? professor, estamos sem dúvida. Tranquilo, tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Vou desejar a todos então uma boa Não, tarde. Fiquem professor, então todos hoje nós com está Deus. tranquilo. Então fiquem então todos com Deus e uma boa tarde e até a próxima, pessoal. Até semana que vem, então. Abraço, professor. Deus. Tchau.